Abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo 22 do capítulo 3 do livro do profeta Jeremias. Você achou? Jeremias capítulo 3, até o versículo 22. A palavra de Deus diz: se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira, ou a reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois dela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, e dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, e não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu, a mim, me perguntava: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi: Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim como perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes,
eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Amém. Pai, nós ouvimos a tua palavra e agora te pedimos entendimento, compreensão daquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Que os teus propósitos se cumpram essa noite, na medida em que o Senhor transforma a nossa vida pela tua palavra, acerta o nosso caminho, corrige os nossos passos, é o que eu te peço. Entregando também a minha vida em tuas mãos, clamando por graça e misericórdia e pela unção do Espírito Santo, sem a qual não posso pregar a tua palavra. Debaixo da tua unção, tua palavra cumprirá os teus propósitos, eu creio, e por isso entrego esta ministração em tuas mãos, pedindo a tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar-se. Amados, este é um texto muito forte, do profeta Jeremias, falando ao povo de Deus de uma maneira geral. E o que ele retrata nesse texto era o estado de rebeldia em que o povo de Deus se encontrava. E é algo terrível rebelar-se contra o Senhor. E ainda mais quando é o próprio povo de Deus que faz isso. O mundo já é rebelde por natureza. As pessoas no mundo já se rebelaram contra Deus e já revelaram todo o seu coração. Mas esse texto não é para o mundo, esse texto é para o povo de Deus. Deus está tratando com o seu povo, que tantas bênçãos recebeu, tanta misericórdia recebeu, tanto amor desfrutou, mas se rebelou contra o Senhor. Então, Deus manda o profeta Jeremias trazer esta palavra de alerta, de chamada, de volta a uma vida na presença de Deus. E tudo que o povo de Deus tinha recebido foi sacrificado por esta rebeldia no seu relacionamento para com o Senhor. E por causa disso, nós olhamos para esta situação e pensamos, Deus tem toda a razão de abandonar esse povo. Deus tem toda a razão de exercer a sua ira sobre aquele que o aborrece, sobre aquele que o abandona, sobre aquele que é rebelde contra Deus. Então, Deus mostra aqui toda essa rebeldia, confirmando toda a razão que ele teria para condená-los de forma irremediável. Entretanto, o texto diz que com tudo isso, Deus os chama de volta para o caminho, mostrando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia sobre eles, dando uma oportunidade de consertar o que eles mesmos quebraram, o que eles mesmos destruíram. Então Deus chama de volta aquele que é rebelde. Esse texto, apesar da dureza das palavras que nós lemos aqui, na verdade ele mostra quão amoroso é o Senhor, quão paciente é o Senhor, quão disposto é o nosso Deus em perdoar, em trazer de volta, em consertar, em reparar os nossos erros e as coisas que nós mesmos fizemos de errado. Ele chama de volta, então, aquele que é rebelde. E quando ele descreve essa rebeldia, ele descreve a rebeldia tanto de Israel como de Judá. Você que conhece a história bíblica sabe que o povo de Deus se dividiu em dois reinos, o reino do norte, chamado Israel, o reino do sul, chamado Judá. O reino do norte se prostituiu mais rapidamente, se afastou dos princípios de Deus mais rapidamente, e no ano 722 a.C., o reino do norte foi dominado pelos assírios e praticamente destruído, e nunca mais se firmou como nação. O reino do sul durou alguns anos mais, mas também foi dizimado, foi atacado, foi dominado pelos babilônicos e também passou por um momento de cativeiro, mas se restaurou depois como reino novamente. Essa é a história do povo. Mas aqui, Jeremias mostra através de Deus que todas as duas atitudes, tanto de Judá quanto de Israel, foram atitudes de rebeldia. E, recordando o texto, veja comigo numa nova leitura o versículo 1. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido,
porventura aquele tornará a ela? Não se poluirá com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Você consegue perceber o amor de Deus aqui? Diante da traição, diante da prostituição, diante da facada nas costas, né? Ele ainda assim diz, volte para mim. Eu estou pronto a te receber de volta, eu estou pronto a te restaurar. Pelo amor, eu estou pronto a oferecer perdão à adúltera. Esse é o exemplo que Deus dá através dessas palavras. No verso 2, levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas à espera deles como o arábio no deserto. Assim, poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Veja, chega o texto a dizer que o pecado daquelas nações poluiu a terra. Porque o pecado contamina, não só a nós, como aqueles que estão ao nosso redor. Quantas são as histórias, né, de pessoas que, na sua insistência no pecado, contaminaram a própria família, né? A própria descendência é contaminada. Então, Deus fala da gravidade do pecado daquelas nações e diz, olha, vocês poluíram a terra, porque os pecados eram por demais evidentes daquilo que o povo praticava. E ele continua no versículo 5 dizendo, conservarás para sempre a tua ira, ou a reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Veja, eles eram tão hipócritas que eles tinham uma ideia errada da misericórdia de Deus. Eles pecavam, mas ainda assim recorriam ao Senhor, dizendo, o Senhor não é misericordioso? O Senhor não vai perdoar? Vai durar para sempre a tua ira? Indagavam Deus dessa maneira. Talvez seja esse o pior dos pecados, aquele que é praticado com consciência e que ainda afronta a Deus, requerendo dele alguma resposta ou algum tipo de benevolência. Então, eles tinham uma mente pervertida em relação à misericórdia de Deus. É como se achassem que a misericórdia de Deus é uma licença para pecar. Ora, já que Deus é misericordioso, como hoje alguns pensam até em relação no Novo Testamento, né? Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o próprio Paulo adverte, então, vamos dizer o que a respeito disso? Vamos pecar mais para que a graça seja ainda mais abundante? Ele diz, de modo nenhum. Porque esse é o pensamento errado. Já que Deus é gracioso, já que Deus é misericordioso, eu estou livre para pecar, não é? Depois basta invocá-lo, basta argumentar com ele, e certamente ele vai ter misericórdia de mim. E eles pecaram o mais que puderam por causa apenas de uma coisa, a paciência de Deus. Deus é paciente. Deus, de fato, é amor, mas eu não posso vilipendiar a sua misericórdia, a tratando dessa maneira. Mas isso é retratado na profecia do profeta. Então, o relacionamento com Deus, ele pode fazer com que a gente traga memórias, lembranças de algo que já vivemos na presença do Senhor. E que isso nos traga ao conserto, ao acerto de contas da nossa vida. Quantas pessoas hoje estão vivendo a mesma coisa que viveu o povo de Israel e o povo de Judá. Experimentaram da misericórdia de Deus, mas decidiram pela sua rebeldia, decidiram por estar longe de Deus. E aí então perdem aquilo que um dia conquistaram, que um dia desfrutaram, que era a presença do Senhor, a alegria de estar na igreja, a alegria de estar na companhia dos irmãos. Nada há melhor, queridos, do que uma vida em paz. Nada há melhor do que uma consciência limpa. Quando em nada nos acusa a consciência, esse é o momento de maior desfrute para qualquer um de nós. Mas aquele que peca tem a sua consciência contra ele mesmo. Ela o acusa diariamente, sem falar em Satanás, que é o acusador, que nos acusa diariamente também.
Então há um tormento na vida daquele que começa a desviar-se, a separar-se do caminho do Senhor, que começa a se apartar dos princípios de Deus, porque ele sabe exatamente o que ele está perdendo. E essa era a situação daquele povo, até que Israel, por tanto pecar, é completamente eliminado. E Deus, ele dá aqui, através de Jeremias, uma palavra de consolo e de um chamamento para o retorno. É isso que eu queria que você entendesse essa noite. Não importa a natureza do pecado, do erro, da rebeldia, não importa a abrangência do pecado, e como ele disse aqui, poluiu até a terra, mas se você se voltar para Deus, há solução, há restauração, há promessa de vida, há oportunidade de recomeçar. Enquanto há vida, há esperança, não é o que diz o ditado? E esse ditado, de certo ponto, é verdadeiro. Porque a hora de decidir é aqui e agora. A hora de se render é hoje, é agora. A hora de voltar ao caminho é agora. Enquanto há oportunidade, enquanto há consciência, enquanto há uma chance, enquanto há um chamado, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, a Bíblia diz, é a causa de não sermos consumidos. E ela se renova a cada manhã sobre a vida de cada um de nós. Tanto sobre bons quanto sobre maus. Jesus mesmo disse, Deus faz nascer o sol sobre bons e maus. Deus faz vir a chuva sobre bons e maus. Tudo sucede a todos igualmente, diz o livro de Eclesiastes. Ora, tudo está aí e a oportunidade está diante de todos nós. Não importa o caminho que você tomou, não importa para quão longe você foi, há um caminho de volta. O que esse texto traz, apesar das palavras tão duras aqui sobre o pecado, é uma esperança de reconciliação. É uma esperança de voltar, de recomeçar, de fazer novamente. E veja, Deus dá instruções aqui ao povo para que essa obediência volte, para que essa obediência seja retomada. Ainda há esperança. Veja no versículo 13 o que ele diz. Tão somente, é só isso, reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Ora, o pecado já é conhecido por Deus. Não há nada que Deus não saiba a nosso respeito. Não há nada que a gente faça, pense, não há nada que a gente pratique que Deus não conheça. Ora, Ele já sabe de tudo isso, Ele já viu cada uma das prostituições, Ele já viu, já presenciou cada um dos pecados. Então o que Ele diz àquele povo? Basta que você reconheça, porque eu já sei o que você fez, eu já vi o que você fez, foi debaixo dos meus olhos, mas o que eu preciso é que tão somente você reconheça. Esse é o problema do homem. Tanto para a salvação quanto para a restauração, é a dificuldade em reconhecer o próprio erro. É o desejo de tapar o sol com a peneira. É o desejo de jogar para baixo do tapete todo o erro, toda a falha, toda a sujeira. Mas todas elas foram praticadas à luz dos olhos de Deus. E Ele já sabe. Por isso a única alternativa é confessar. Por isso a Bíblia fala que Deus é fiel e justo para perdoar se confessarmos os nossos pecados. Porque Ele já sabe, mas a confissão é minha. A confissão é a admissão da culpa. É parar de dar desculpas, é parar de culpar o mundo, as consequências, a vizinhança, as circunstâncias. É confessar, é tão somente admitir. Eu fiz isso. O Senhor tem absoluta razão. Eu não dei ouvidos à tua palavra. Eu me prostituí. Eu te traí. Esse é o sentido desta prostituição. É a traição ao Senhor que me é fiel. E ele diz, o caminho de volta passa pela confissão. E é só isso que Deus deseja. Quando você olha a história do filho pródigo,
você encontra esse mesmo princípio. O que o filho pródigo fez depois de gastar todo o seu dinheiro, depois de esbanjar tudo que tinha, e depois de ir para a miséria, né, comer com os porcos, a única coisa que fez foi confessar. E ele disse: eu vou voltar para o meu pai. E quando eu chegar no meu pai, eu vou dizer para ele: Pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não mereço esse título e admito tudo aquilo que fiz. Essa é a confissão que Deus espera. Deus não espera um pagamento pelo que eu desperdicei. O Pai não lhe cobrou os bens que foram jogados no lixo, que foram dispersos, não. Deus não espera um pagamento pelos pecados que eu cometi, porque o pagamento já foi feito. Foi feito na cruz por Jesus. A única coisa que Deus espera é a minha confissão, a minha admissão. Eu reconheço que sou pecador e preciso da tua graça e da tua misericórdia. E eu a encontro, para nós, no caso, em Jesus, no Novo Testamento, na Nova Aliança, em Cristo, há o perdão para os nossos pecados. Não importa para quão longe eu fui, não importa quão grande foi a minha traição, a minha sem-vergonhice, Deus está dizendo: tão somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não destes ouvidos à minha voz. Ignorei a tua palavra, ignorei os teus princípios, ignorei o que o Senhor me ensinou, ignorei o que eu já conheci e sabia. Sou culpado, não tem desculpa. Não posso dizer que não conhecia, que não sabia. Conheço, mas transgredi, não dei ouvidos, não escutei, não permiti que a palavra mudasse, que a palavra me incomodasse. Essa é a confissão esperada, para que Deus então restaure de qualquer circunstância. No verso 21, ele diz assim: nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Lamentar o mal, pranto e súplicas, foi o que mostrou a transformação, aquilo que Deus espera que mostre a transformação. Como já disse aqui algumas vezes, eu não acredito em conversão sem choro, não é? Não digo apenas o choro como uma prova que prove qualquer coisa, porque tem gente que sabe chorar muito bem, né, irmãos? Tem gente que sabe fingir muito bem. Mas não é esse o conceito que eu digo, mas sim esse apresentado por Deus aqui. Porque no momento da conversão, ou da volta, da restauração, há sempre um confronto com o que eu fiz, com o que eu feri a Deus, com o que eu decepcionei o Senhor, com todo o conhecimento que eu tinha, mesmo assim pequei. Então a volta, ela é sempre um momento de pranto, de choro. Porque se não há choro, é como se, tá bom, é Jesus? Tá, eu vou passar a frequentar a igreja. É para batizar? Tá bom, vou batizar. Mas cadê o choro? Cadê o confronto? Cadê o reconhecimento de que eu pequei? Cadê o reconhecimento de que eu ofendi a Deus com o meu mau caminho? A pregação do Evangelho é a pregação do arrependimento. Não é a pregação do sucesso. Não é a pregação da solução de vida. Hoje a igreja prega errado. A igreja nós. A gente diz, olha, vem para Jesus que a tua vida vai mudar. Vem para Jesus que Ele quer te ver feliz, quer botar um sorriso nos teus lábios. Sorriso nos lábios de pecadores parece orgia. Ele quer choro para você reconhecer que pecou, para você reconhecer que transgrediu, e aí sim ser restaurado, aí depois sim o sorriso. O choro vai ser substituído, mas começa com choro, porque se eu não tiver consciência do pecado, não há salvação. Como vou me arrepender daquilo que não conheço, daquilo que não sei que faço de errado? O Evangelho anuncia também o erro cometido. É dura a palavra, como está aqui escrito, termos fortes como prostituição, mas essa é a verdade.
Deus me criou para Ele e eu decidi servir a outros deuses. O que é isso? Traição. Ou não é? Me prostituir. Deus me fez para Ele e eu desejo me entregar a outras coisas. Essa é a vida daquele que não tem Deus e de muitos daqueles que um dia estiveram na presença de Deus e renegaram simplesmente aquilo que viveram na sua prática de vida. Então o conselho de Deus é tão somente se arrependa, chore, lamente pelo seu erro, suplique a Deus, como diz o versículo número 21. E no verso 22, ele diz: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. A fidelidade renovada com esta sinceridade diante de Deus. E o convite é de Deus. E ele diz: volte. Volte porque tem lugar para você. Volte porque tem restauração para a sua vida. Como foi com o filho pródigo, quando ele voltou, o pai colocou logo um anel no seu dedo. Colocou logo sandálias nos seus pés. Logo deu a ele uma roupa nova. Para que todo pecado, todo passado de miséria, de escravidão, fosse apagado. E ele fosse restaurado. Como no dia em que ele saiu de casa. Está ali, novo em folha, nova roupa, o anel de novo da família, a sandália no pé, bem vestido, bem arrumado. Não importa todo o passado. O que importa é o que Deus quer fazer daqui para frente. Se você tão somente se arrepender, se render e se entregar. E a promessa de Deus a esse povo foi muito grande e foi uma oportunidade muito grande para que eles pudessem consertar o seu caminho. Porque até o final, Deus dá uma oportunidade. Não importa a natureza do erro do ser humano. Se fosse para desprezar o ser humano pelos seus erros, Deus já teria feito lá no Éden. Ah, vocês pecaram, então agora vão se danar. Quero mais saber de vocês. Mas não. Lá no Éden, Deus já fez o plano de salvação através daquele que nasceria de uma mulher e pisaria a cabeça da cobra, da serpente. Então Deus providenciou, não vai abandonar, não vai deixar a sua criação e vai dar até o último momento uma oportunidade. Mas existe um último momento. Existe um momento em que não há mais oportunidade. Existe um momento em que não tem mais jeito. E esse momento é a hora da morte. Depois dela, não há salvação. Depois dela, só há execução da sentença escolhida em vida. Depois dela, não há nova oportunidade, não há reencarnação, não há uma nova oportunidade de voltar e consertar, não há. É uma só vida e uma só morte. Como diz Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isto o juízo. Claramente a Bíblia coloca nesses termos. O desejo de Deus, a vontade de Deus é salvar. Mas o homem, por sua dureza, por seu orgulho, por sua vaidade, insiste em se perder. Mas até o final, o que esse texto me diz é que há um coração de Deus aberto para acolher qualquer um que decidir voltar para Ele. E Deus é tão bom que ainda faz promessas a esse que volta. Veja, no versículo 14, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, vos tomarei, um de cada cidade, depois 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Eu vou tomar vocês, eu vou conduzir vocês. Basta você voltar e Deus faz o resto. Você dá o passo e Deus te abraça e completa a obra. Você toma a iniciativa e Ele depois te conduz. É a orientação que Deus dá àquele que retorna. Como promessa, Ele ainda diz no verso 15, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Ele diz, olha, eu vou alimentar você, você será pastoreado, você será cuidado. Volte que eu tenho tudo isso reservado para você. Você lembra que Jesus certa vez chorou sobre Jerusalém?
e disse que a razão de seu choro é porque via ali um povo como ovelhas que não têm pastor. Assim Jesus via aquela cidade, e ele aqui está prometendo: eu vou te dar pastores, você será apacentado, você será cuidado, mesmo vivendo longe do rebanho, toda essa rebeldia. Lembra da história que falei há poucos domingos atrás, sobre as 99 que ficaram no aprisco e aquela única que se perdeu, e que o pastor com toda a diligência foi buscá-la? Esse é o exemplo, irmãos, do amor de Deus, da misericórdia, da graça de Deus colocada em prática. E ele promete orientação, pastoreio, cuidado àquele que volta. Ele sempre diz: convertei-vos, filhos rebeldes, eu sou o vosso esposo, vou tomar vocês e vou conduzir vocês e vou pastorear vocês. E no verso 16, sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, não se fará outra. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Perceba essa promessa de Deus. Ele está dizendo: você não precisa mais da arca. O que era a arca para aquele povo? A arca era um símbolo, o símbolo da presença de Deus. As coisas que estavam dentro da arca simbolizavam o poder de Deus, o suprimento de Deus. Tudo ali estava simbolizado como a presença de Deus. Ele diz assim: olha, você não precisa mais da arca, porque você vai viver na minha presença, sem intermediários, sem nada que substitua ou que indique, mas sim eu próprio, juntamente contigo. Cura para a tua alma, como ele diz no verso 17, você vai andar não mais segundo a dureza do seu coração maligno, porque ele dará um novo coração. Isso é transformação na alma, isso é paz, é presença, é o que ele promete para aquele que simplesmente volta. E se você ler esse texto todo de novo aqui, você vai ver o quanto Deus faz esse apelo por volta. Versículo 12, versículo 14, convertei-vos, versículo 22, volta. Mais uma vez ele insiste: volta, 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 converta-se, converta-se, converta-se. Não era mais fácil abandonar? Não era mais fácil dizer assim: você escolheu o teu caminho, agora se vire aí? Mas o Senhor vai atrás e diz: volta, te dou mais uma chance, se converte, se entrega, se rende, não anda longe, anda perto, vem para mim, eu vou cuidar, vou pastorear, vou dirigir a tua vida, vou te dar aquilo que você não vai encontrar em lugar nenhum. Mas a palavra é: converta-se e volte, converta-se e volte. Duas coisas que Deus requer de você: converta-se e volte. Se você ainda não é convertido, se você ainda não rendeu a sua vida a Cristo, a palavra é para você: converta-se, entregue a sua vida para Jesus. E se você já fez isso, mas está rebelde contra Deus, andando por onde Deus não quer que você ande, com pessoas que Deus não quer que estejam ao seu lado, a palavra para você é: volte. A porta está aberta para te acolher. Vamos orar? Se há alguém aqui essa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, render a sua vida e obedecer a palavra de Deus e converter-se do seu mau caminho, Deus te dá uma oportunidade agora. Levante a sua mão se você deseja se converter essa noite e entregar a sua vida para Cristo. Há alguém que deseja fazer isso? Converter-se, entregar-se a Jesus? Levante a mão para que eu ore com você. Não? E há alguém aqui que quer voltar para Jesus? Que quer voltar para o caminho? Que andou afastado, andou longe, andou por conta própria e quer receber de novo agora uma direção de Deus para a sua vida?
Há alguém que quer fazer isso? Se houver, levante a mão também para a gente orar. Se não, a palavra serve como alerta para cada um de nós e para nos ensinar a respeito do amor de Deus. Há alguém? Não? Amém. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela possibilidade de estarmos juntos, ouvindo a tua voz, conhecendo do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, crendo naquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Que os teus planos se cumpram, Pai, e que nenhum de nós venha andar por conta própria, que nenhum de nós se afaste desse caminho. Livra-nos, Pai, de toda e qualquer prostituição espiritual. Livra-nos, Senhor, de trair a tua confiança, o teu amor. Livra-nos, Pai. Não é porque sabemos da tua paciência e da tua misericórdia que vamos tentar ao Senhor andando por conta própria. Que a gente possa andar sempre na tua direção, porque cremos que o Senhor nos apacenta, nos pastoreia e tem a direção certa para a nossa vida. Pai Santo, que o teu povo ouça a tua voz. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.